Ao Senhor Deus seja a glória, a honra e o louvor, porque só Ele é digno de receber. Pai do Senhor, para a igreja. Quantos estão desejosos de ouvir a palavra do Senhor, nosso Deus? Quem trouxe a sua Bíblia, abra, por favor, no primeiro livro, no livro do Gênesis, no capítulo de número 22, versículo 1 ao versículo de número 9, a primeira parte deste versículo, do versículo 1 até a primeira parte do versículo de número 9, do capítulo 22, do livro do Gênesis. Quem achou, manifeste com amém. Depois destas coisas, provou Deus a Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e este respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, albardou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos e a Isaque, seu filho, tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. Disse Abraão a seus servos: ficai-vos aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e, havendo adorado, voltaremos a vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a pôs sobre Isaque, seu filho. E ele tomou fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então disse Isaque a Abraão, seu pai: meu pai? Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Verso 9: chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. Amém. Meus amados e queridos irmãos, o Senhor Deus quer nesta noite, por mais uma vez, falar aos nossos corações, por intermédio da exposição da sua bendita e de sua poderosa palavra. Palavra esta que eu não canso e não me canso de repetir, digna de toda a aceitação, pois ela é infalível, imensurável, inerrante, palavra do Senhor nosso Deus, digna de toda a aceitação. O texto que nós acabamos de ler, composto aqui de 8 versículos e uma parte do versículo de número 9, traz na sua epígrafe: Abraão é provado.
O texto do capítulo de número 22 fala-nos da provação do patriarca Abraão, que, segundo a Bíblia, é o nosso pai na fé, constituído pai na fé, pois abraçou as promessas que Deus lhe fizera e em todo o tempo acreditou naquilo que Deus lhe propôs. O capítulo 22, para mim em particular, acredito que é uma, ou senão, a passagem de maior provação que um homem já foi colocado por Deus. Ainda que nós podemos falar do patriarca Jó, mas num outro parâmetro, em outro contexto. O patriarca Abraão recebe de Deus a promessa de um herdeiro, recebe de Deus a promessa que ele iria ser pai de uma grande nação. No capítulo 14, no capítulo 15, quando eu preguei hoje no culto da tarde, no verso 5 até o verso 10, quando Deus fala da promessa do herdeiro, o capítulo 16, o 17 e o 18, até o 19, quando Deus vem cumprir a promessa, quando Abraão já está com 99 anos de idade, quando Abraão vê que é impossível, haja visto as condições normais, não há possibilidade de que ele receba aquilo que Deus havia prometido. E aí é que Deus se manifesta com o seu poder. Quando Abraão já está com quase 100 anos de idade, e o costume das mulheres havia cessado em Sara, o Senhor Deus visita ele na impossibilidade. E visita ele com mão forte. Ele dá um filho. Diz a Bíblia que quando nasce o filho de Abraão, ele coloca o nome de Isaque, que é o sentido da interpretação do nome Isaque. Aproxima-se de sorriso. Veja como Deus faz com Abraão. No campo do impossível, o Senhor dá a ele um sorriso. Quando tudo parecia que não haveria possibilidade, no campo do impossível, Deus faz Abraão sorrir. É coisa que o nosso Deus tem de particular, fazer a gente sorrir na impossibilidade, fazer a gente ter um sorriso quando tudo parece choro e lamentação. O Deus que no campo do impossível dá um sorriso para você. Quando se olha assim, não dá mais, é impossível, cessou o costume das mulheres, não tem mais condição, Deus lhe deu um sorriso. E os senhores sabem que a criança nasce pequenininha, um neném, porque todo sorriso nasce pequeno. E Deus fez o sorriso de Abraão crescer. E eu quero dizer para você que teu sorriso pode ter começado pequeno, mas ele vai crescer, porque o teu princípio na verdade terá sido pequeno, mas o teu último estado aumentará sobremaneira, diz o Senhor dos Exércitos. Quando Abraão embala o filho chamado Isaque, o teu sorriso, Isaque vai crescendo. Aquilo é a referência da fé, aquilo ali é a referência da promessa. Olhar Isaque brincando é dizer, Deus fala. O Isaque corre para a esquerda, Deus promete. O Isaque passa correndo para cá, Deus promete e cumpre. O Isaque correu para lá de fora, Deus é real. O Isaque passou para lá, Deus fala. O Isaque voltou para cá, Deus não mente. O Isaque foi para lá, Deus fala no impossível e cumpre o impossível na vida daqueles que esperam nele. Menino, cresça, é o seu tesouro, é o seu bibelô. É a maior riqueza que há na casa de Abraão, é Isaque. Porque a maior riqueza que tem na tua vida é a promessa de Deus.
E um belo dia Abraão está lá, quem sabe, olhando para o menino, olhando, desfrutando da companhia. O Senhor Deus diz: Abraão. Ele diz: Senhor, eis-me aqui. E Deus diz: eu quero que você pegue o teu filho. Versículo de número 2. E disse Deus a Abraão: toma o teu filho, vírgula. Aí o Senhor diz: o teu único filho. Veja como Deus fala: pega o teu filho, vírgula. Deixa eu esclarecer: o teu único filho. Porque quando Deus diz o teu filho, antes que Abraão pense em Ismael, que não era sorriso, era uma coisa sem graça, o Senhor Deus diz: antes que você pense naquilo que não tem graça, eu quero o teu único sorriso. Porque não se engane, Deus sabe dar as coisas. E quem é que pode dizer que Deus não sabe dar? Deus sabe dar as coisas para nós, mas não se engane, Ele sabe pedir. Deus nunca vai lhe pedir uma coisa sem graça. Deus nunca vai lhe pedir alguma coisa que não lhe custe nada. Deus nunca vai lhe pedir algo que não tem valor para você. Deus só quer e requer de nós aquilo que tem valor para nós. Eu quero o teu filho, vírgula, não pense Ismael, o teu único filho, Isaque, a quem amas. Senhor, o Senhor quer o meu filho? Sim. Eu quero que você ofereça a ele em holocausto. A proposta é louca, a proposta é absurda. Você vai ao monte que eu lhe mostrar na terra de Moriá e vai me oferecê-lo em holocausto. Pois a Bíblia diz que Abraão não questiona, Abraão não vacila e não interroga nem interpela. Ele, quando ouve a proposta absurda, ele aceita o projeto absurdo. Porque Deus tem essas coisas, os absurdos de Deus para a nossa vida. Abraão não questiona o que Deus pede. Ele poderia ter dito: mas sacrifício humano. Ele não diz nada. O Senhor quer o meu único sorriso, eu vou lhe dar o meu único sorriso. Levantou-se de madrugada, chamou seus servos, albardou o seu jumento, trouxe Isaque consigo. E diz o texto sagrado que eles partiram em direção ao lugar que Deus haveria de lhe mostrar, aonde ele ofereceria o seu sorriso. E o texto sagrado diz no capítulo 22, verso 4: ao terceiro dia, levantou Abraão os olhos, e de longe ele avistou o lugar. Abraão agora vai subir um monte que Deus lhe mostrara. Abraão vai subir o monte Moriá. Abraão vai experimentar o absurdo de Deus. Abraão vai para o ápice da sua vida de fé. E antes de eu começar a esmiuçar o verso 4 e 5, eu quero lhes dizer que todos nós, todos, daí de baixo aqui em cima, sendo pastor ou não sendo, sendo pregador ou não sendo, sendo obreiro ou não sendo, todos nós temos um Moriá na vida. Todos nós temos um monte Moriá dentro da nossa vida espiritual. O Moriá é o ápice da nossa fé, é o lugar de intimidade do desafio das coisas absurdas de Deus. E hoje o Moriá da tua vida vai se revelar, e você precisa ter uma experiência maior com Deus. Deus precisa se revelar para você de uma maneira mais forte, de uma maneira mais íntima, e Abraão precisa disso. E ele agora vai subir o monte que Deus lhe mostrara, e ele toma 3 atitudes para subir o Moriá de Deus. Se quiser anotar, você pode anotar no papel, se não, escreve e deixa Deus escrever na tábua do seu coração. 3 atitudes básicas, 3 atitudes importantíssimas ele vai tomar para subir o monte de Deus. A primeira atitude de Abraão, ele diz para os servos: vocês não vão subir o monte, vocês vão ficar aqui. A primeira atitude de Abraão foi desvencilhar-se dos servos.
A primeira atitude dele para subir o monte que Deus lhe mostrou foi abandonar os servos. Vocês vieram até aqui, mas daqui para lá, daqui até lá em cima, vocês não podem subir. Imagine os senhores, Abraão em cima do monte de Deus, amarrando Isaac sobre o altar, com o cutelo na mão e os servos olhando. A loucura do patriarca. Os servos não façam isso, meu senhor. Imagine os servos que não têm o grau de intimidade e de espiritualidade que tinha Abraão, participar do mais íntimo do patriarca. Se vocês não podem subir, vocês daqui não podem passar, vocês fiquem aqui embaixo. A primeira coisa que nós devemos largar no pé do monte que Deus quer que nós subamos são os servos. Na Bíblia Sagrada, os servos no Velho Testamento, por mais que fossem honestos, por mais que fossem fiéis, por mais que tivesse uma índole boa, trabalhadores por demais, nunca eles participavam da intimidade do seu senhor. Servo é a pessoa que mais distante ficava da intimidade do seu senhor, porque o servo não faz parte do grau parentesco. O servo não se sentava à mesa do seu senhor. Poderia ser honesto, trabalhador, fiel, mas ele era servo. E é Deus quem diz isso. Ele chamou para Abraão e disse: Abraão, a partir de hoje eu não te chamo mais de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, e eu quero você mais íntimo comigo. Eu vou lhe promover. A partir de agora eu vou lhe chamar de amigo, porque o amigo compartilha a intimidade com o outro. Eu quero que você tenha mais intimidade com Deus, mas você precisa largar os servos no pé do monte. Servo é aquilo que faz pelo seu senhor. Servo é aquilo que faz por mim. E lá em cima, no monte de Deus, é só eu e ele, mais ninguém. Lá em cima, neste particular, é só você e Deus e mais ninguém. Aleluia. Servo, quem sabe, é as facilidades que existem, as técnicas que existem, que te proporcionam uma facilidade para você caminhar. É preciso abandonar no pé do monte. Pastor Elcio, eu quero um dia ser um grande pregador, e eu até prego a palavra. Então deixa eu lhe dar um conselho. Na internet não é lugar de você buscar mensagem para pregar. Isso é servo. Pregar aquelas coisinhas que estão lá prontinha, jogar e colar na Bíblia, e chegar no púlpito, pular, saltar, sapatear e decorar. Isso é servo, não traz intimidade para você, não vai lhe aproximar do conhecimento de Deus. Eu não sou contra você ir lá fazer pesquisa, porque eu não sou quadrado. Mas quando se fala de púlpito, quando se fala de pregação da palavra, quando se fala de alimento, é você e Deus no particular. Na intimidade, o servo fica lá embaixo. Você precisa deixar os servos no pé do monte. Aquilo que não faz parte da tua intimidade com Deus, que vai atrapalhar você ter mais conhecimento de Deus, é preciso deixar no pé do monte. Abandone os servos lá e suba você sozinho com a proposta que Deus lhe fez. Porque a proposta não é para os servos, a proposta é para você. A proposta de Deus é para você. Só você sabe o que Ele lhe pediu.
Só você sabe quanto custa o que ele lhe pediu. Só você sabe qual é o valor daquilo que ele lhe pediu. Abandone o subterfúgio, abandone as técnicas, abandone aquilo que é palpável, que te atrapalha, e suba você sozinho em direção ao lugar da intimidade que Deus vai revelar para você. Fica lá embaixo. Ao deixar os servos no pé do monte, Abraão está tirando aquilo que atrapalharia a sua intimidade com Deus lá em cima na revelação. E vai tomar a segunda atitude. Diz: vocês fiquem aqui, e o jumento também. O jumento também não vai subir um monte, porque vocês vão ficar tomando conta dele aqui. Porque o jumento não pode subir um monte, porque lá em cima não tem espaço para ele. O jumento na Bíblia é sagrado, é animal de força, é animal de carga, de levar o peso. Imagine Abraão puxando o jumento acima para subir o monte de Deus, esperando a revelação da fé que haveria de brotar naquele dia. Disse: olha, o jumento fica aqui. O jumento também não faz parte da minha intimidade com Deus. Significa força, o animal de carga no reino espiritual. No reino de Deus, o meu tamanho de 1,87 m, 88 não quer dizer nada. O meu braço forte não quer dizer nada. A tua influência não diz nada. O poder do dinheiro não diz nada, porque aqui não é por força e nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Ramacheia. O teu poder aquisitivo aqui só é bênção, enquanto você não quer usar dele para dar ordens na igreja. Enquanto você não quer se aproveitar dele para ditar suas regras pessoais. Achando que porque você tem, porque você assina forte o seu talão de cheque, você tem direito de opinar e dizer: faz assim, porque eu sou importante, porque aqui eu contribuo. Aqui você não pode fazer nada disso, porque aqui é pelo Espírito de Deus, diz o Senhor dos exércitos. Aqui o teu dinheiro não bota coleira, hein, pastor? Não adianta querer botar coleira, botar corrente, puxar e dizer: faz o que eu quero, porque o meu dinheiro é forte, a minha entrada aqui é forte, o meu dízimo é forte. O teu dízimo é tão forte quanto quem ganha salário mínimo, porque o que manda não é a quantia, é a fidelidade com Deus. Você pode adorar a Ele, você pode adorar a Ele. Deixa o jumento lá embaixo. Urimicanda lava cheia. Isso é jumento, isso empaca. Jumento quando empaca, irmão, nem pancada tira aí do lugar e se arreia. Sabe por que a tua vida está arriada? Sabe por que tu não anda? Você tem, mas não vai. Você tem não, mas não vai, porque tu está usando jumento para as coisas do reino de Deus. Aleluia! É pelo Espírito, é pelo Espírito. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Deixa o Espírito de Deus trabalhar na sua vida. Fica o servo, fica o jumento. Isaac, vem cá. Aí Abraão traz Isaac. Terceira atitude: ele vai de sobre o jumento, tira a lenha, ajeita o ombro, meu filho,
Aí o Isaac, sim, papai. Aí o Isaac ajeita o ombro. Aí ele põe a lenha sobre os ombros de Isaac. Pá. Até aqui o jumento carregou. Daqui para cima, quem carrega é você. A terceira atitude é tirar a lenha de sobre o jumento e colocar sobre os seus ombros. Está na hora de você sentir o peso da responsabilidade. Está na hora do jumento parar de trabalhar para você. Tem gente que fica atrás do jumento. Aí quando está tudo arrumado, aí quando está tudo prontinho, câmeras ligadas, igreja cheia, não tem mais espaço para ocupar, o negócio está pegando fogo, aí ele sai de trás do jumento, mas não carregou uma lenha. Aí bota a cara, aí bota a carinha assim, para dizer que ele está na frente de tudo, mas não carrega uma lenha. Carrega um pedaço de madeira. Está na hora de você negar a si mesmo, tomar a tua cruz e seguir a Jesus de Nazaré. Está na hora de você sair de trás do jumento e começar a sentir o peso da tua chamada, sentir o peso da oração, sentir o peso de um trabalho difícil, sentir o peso de uma congregação encher aos poucos, sentir o peso de uma boa mensagem pregada, sentir o peso de um culto abençoado, sentir o peso de um trabalho de mocidade, de reunião de obreiro. Está na hora de você botar a lenha sobre os ombros e dizer: Jesus, conta comigo, que até hoje carregaram lenha para mim, mas a partir de hoje eu vou mudar, e quem vai carregar sou eu agora. Aplauda o Senhor e adore a Ele. Carrega. Sim. Isaac recebe as lenas, dá uma encurvada, né? Sim. Fica aqui com o jumento. Vamos embora, meu filho. Aí na subida do monte, o Isaac vai fazer uma das perguntas mais lógica, mas mais profunda, porque existem 4 perguntas que eu gosto da Bíblia. A primeira de Samuel, quando eles acabaram os seus mancebos. A segunda do patriarca Jó, 14, capítulo 14, verso 14. Morrendo um homem, porventura tornará ele a viver? A de Jesus na cruz, quando diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? E a quarta de Isaac. A pergunta é lógica. É lógica. Eles estão indo para o sacrifício. Eles estão indo adorar a Deus. O Isaac olha para si, tem a lenha. Ele está carregando a lenha. Ele olha para o pai, tem o fogo e tem o cutelo. E o Isaac começa a botar a mente para funcionar. Diz: nós vamos adorar. É um sacrifício. Tem lenha, tem fogo, mas está faltando alguma coisa. Se papai, Abraão disse: sim, meu filho, fale. Porque todo Moriá tem uma pergunta. Todo Moriá tem uma pergunta. Lógica, claro. Papai, sim, meu filho. Estou vendo a lenha, está aqui em cima de mim. Estou vendo o fogo na sua mão e o cutelo. Mas nós não vamos para o sacrifício? Vamos. Nós não vamos para o holocausto? Vamos. E o cordeiro? Aonde é que está o cordeiro? Existem aqui algumas revelações na pergunta de Isaac. A primeira é que Isaac não sabia que naquele dia a oferta era ele. Tem gente que vem para cá, mas não sabe quem é a oferta.
Tem gente que chega aqui, fica, mas não sabe que é oferta. Quem é a oferta? A oferta é você, meu filho. Rogo-vos pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, puro, santo e agradável a Deus. Aqui nós temos a liturgia das ofertas do dízimo, que é louvável e corretíssimo, porque Deus assim quer. Mas a maior oferta no outro âmbito é você. O fogo de Deus não cai aqui para queimar microfone. O fogo de Deus não cai aqui para queimar tapete, acender brasa no chão, nem a cadeira. O fogo de Deus não cai aqui para queimar o púlpito. O fogo de Deus só cai aqui para queimar uma oferta, só uma oferta. E você já sabe quem é esta oferta que o fogo cai aqui para queimar? Você sabe para quem que o fogo cai aqui? O fogo aqui não cai só para queimar negro, nem para queimar branco, para queimar o rico ou pobre. O fogo cai aqui para queimar a oferta, que é você nesta noite. Recebe a presença do Espírito de Deus. O fogo de Deus é para queimar você. Levanta essa tua cabeça. Jesus morreu por quem? Por você. Jesus ressuscitou por quem? Por você. Jesus esmagou a cabeça da serpente, esmagou por quem? Por você. Será que ele vai voltar um dia? Vai. Por quem? Por você. Você é oferta. Você. E a oferta era ele. Essa é a primeira revelação. A segunda é que o Isaac pergunta pelo cordeiro, não lá em cima e nem no meio, mas embaixo. Porque ninguém sobe sem fazer menção dele. O cordeiro é a razão da tua subida. Quem quer subir sem ele, quem quer subir sem perguntar por ele, me desculpe, vai cair. O cordeiro, ele não tem que estar só lá em cima, ele tem que estar cá embaixo. Ninguém sobe no ministério sem ele. Ninguém sobe na vida se não perguntar por ele. Ai, Jeová, Narabaxeia. E eu quero fazer uma pergunta para você nesta noite. Aonde é que está o Cordeiro de Deus na tua vida? Aonde é que está o Cordeiro na tua família, na tua casa? Ô pastor, do lado da casinha do cachorro, está errado. O Cordeiro é a razão da minha vida. O Cordeiro é a inspiração da mensagem. O Cordeiro é a firmeza do ministério. O Cordeiro é a razão desta reunião aqui nesta noite. Se não tiver Cordeiro, não presta. Bota o Cordeiro na tua vida em primeiro lugar. Papai, tá tudo certo, mas e o cordeiro? Aí Abraão olha para ele, engole uma saliva, respira fundo, e a resposta de Abraão não está na lógica. Eu quero dizer para você que a resposta que Abraão vai dar para Isaac não está na lógica. Não está no palpável, não está no visível, porque a fé não é de coisa palpável e visível. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não. Então não é no visível. Na agenda de Abraão não tem essa resposta. No e-mail também não tem a resposta. O Abraão tem que sair do campo da lógica. Abraão tem que sair do campo do palpável, do visível, e numa dimensão que ninguém foi, só ele. Moisés não foi, Eliseu não foi, Elias não foi, nenhum homem, somente ele foi. E eu quero que você vá lá comigo agora, para não dizer que eu falei heresia. Abraão ouve a pergunta de Isaac, respira fundo
e diz: meu filho, eu vou lhe responder a pergunta. Deixa eu respirar aqui. Ele não pode dizer que é o Isaac, é o holocausto, não pode dizer. Ele respira e ele vai na dimensão da fé. Orimicanda lava cheia. Ele vai numa terra que só ele foi. E ele vê a cena que mudaria a história da humanidade. E Jesus diz isso em João 8, verso 56. Quando ele diz assim: Abraão, antes de Abraão, eu sou. Os fariseus disseram: mas tu não tem 50 anos. Viu Abraão aonde? Aí Jesus disse: Abraão exultou por ver o meu dia. E daí, mestre? Viu e alegrou-se. Eu quero que você saia do campo do palpável nesta noite. Eu quero que você saia do campo da lógica e do visível para você abraçar o que Deus tem para você na tua vida espiritual. Você pode adorar a Ele nesta noite. Veja como é que o homem é conhecedor das coisas. Ele diz assim: meu filho, não fui eu que entrei nesse rolo porque eu ofereci, foi Deus que me colocou. Então escute: Deus para si, eu não tenho nada a ver com isso. Eu estava no meu canto quietinho. Ele me botou nesse labirinto e Ele sabe a saída. Eu quero dizer que neste rolo que Deus te botou, Ele vai te tirar. Eu quero dizer que nesse negócio que Deus te colocou, falando Deus te colocou, Ele sabe a saída. Eu quero dizer que nesse campo que você entrou, que Deus foi fungando você, e você vai, não vai, Deus vai. Não se desespere, não fique louco, não saia desesperado, porque o Deus que te colocou é o Deus que vai te tirar. O Deus que te colocou é o Deus que vai te... Se Deus para si, o cordeiro proverá para o holocausto. Há uma provisão de Deus para você. Aleluia. Há uma provisão de Deus no impossível para você. Há uma provisão de Deus no absurdo. Há uma provisão de Deus naquilo que é invisível. Porque nós não andamos por vistas, nós andamos por fé. Quem sabe você está dizendo e ninguém está entendendo: eu vou chegar em tal lugar. Se assim alguém diz assim, é impossível. É porque ele está querendo ver o visível e você está enxergando o invisível. Aleluia. Quem sabe você está dizendo assim: eu vou porque Deus disse assim. Alguém olha e diz: louca. Aí tu não vai arrumar nada. Não é eu que vou arrumar, é Deus que vai arrumar para mim. Não é eu que vou achar o cordeiro, é Ele que vai prover o cordeiro para mim. Tem provisão de Deus para você. Tem provisão de Deus para você. Ô Jesus, segura esse relógio aí. Lá vão eles subindo, e os dois caminham. Ao chegar no monte de Deus, veja porque Abraão tem a resposta. Porque não basta só ter a resposta, o porquê que ele tem a resposta está no versículo de número 2. Então disse Deus: toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra então Moriá é uma terra. Vai à terra de Moriá e oferece ali em holocausto sobre diga comigo, dos montes que te mostrarei. Então Moriá é uma região montanha que tem vários. Aí Deus disse: agora tu não vai subir qualquer monte não. Você vai subir um monte que eu te...
Aqui está o segredo. Aqui está o segredo. Subir o monte que Deus mostrar. Por quê, pastor? Porque o cordeiro não está em todos os montes. Aleluia. A provisão de Deus não está em todos. A provisão de Deus está no monte que Ele te mostrar. Aí você olhou um monte que tem árvores bonitas, corre um filete de água gostoso. Você diz, aquele monte ali que eu vou é bonito, tem água e tem árvore, mas não tem cordeiro. Aí você olha aquele outro, é menos íngreme, não tem água, não tem árvore, mas é menos íngreme, é mais baixo, é fácil a subida, mas não tem cordeiro. Aí o outro tem pedras bonitas, dá para você sentar, aquela coisa toda, a vista é linda, mas não tem. Aí você fica enrolado. Todo mundo vai e você fica. E aí, irmão, eu estou aqui, mas vou conseguir. Aí está com o servo, está com o jumento. Aí está enrolado, mas não tem cordeiro. O monte que você tem que subir é aquele que Deus lhe mandou você subir. Quem sabe no monte que Deus mandou você subir só tem cipó e alçamarra. Lugar especial. O cordeiro enfiar o chifre e ficar preso. Suba o monte que Deus lhe mostrar. Não suba o monte pela aparência. Não escolha as coisas porque você acha bonito. Não escolha as coisas porque você acha fácil. Não escolha as coisas porque você achou e calculou. Escolha aquilo que Deus escolheu para você. Aleluia. Não pegue aquilo que é aparente, como Samuel quando viu Eliabe, Samabe, Nadab. Daqui o rei de Israel. Jeová disse, não olha para a aparência, porque o homem enxerga o que está por fora, mas eu, Senhor, vejo o que está por dentro de cada um. Ei, os meus olhos só enxergam o exterior, mas os olhos de Deus enxergam o que está por dentro. Deus olha de cima e nós olhamos de baixo. Quem olha de baixo não dá para ver o cordeiro preso, mas quem olha de cima, você pode adorar a Ele. Abraão chegou. Quem quiser. Versículo de número 9. E chegaram ao lugar que Deus o quê? Que Deus o quê? Você já chegou? Ah, não. E por que quer parar? O lugar que Deus lhe disser é este, que você está hoje. É porque o lugar que Deus falou para mim é difícil de chegar. E eu não sei se eu vou conseguir chegar. Eu vou parar. Ué, vai parar? Vai parar por quê? Se a proposta de Deus não é esta para a tua vida. Você já chegou no lugar que Deus disse que você ia chegar? Não, aqui para mim tá bom, tá igual a minha tribo de Manassés. Eu vou ficar do lado de cá, não vou atravessar o Jordão. Pegue a herança que está do outro lado. Chega no lugar que Deus lhe disse que você ia chegar. Elias foi no Carmelo, pregou uma mensagem, arrebentou com tudo. Isabel pulou no cangote dele, ele olha, debaixo do pé de cidro, isso aqui eu vou ficar, porque eu já fiz demais. Aí o anjo, levanta, cabra. Ele foi, levanta. Você não chegou no lugar que Deus lhe dissera ainda. Mas o ribeiro secou, não tem problema, eu trouxe botija de água fresca. Mas não tem comida, eu trouxe pão cozido. Olha pra cá, pão cozido. Já vi pão assado, mas cozido na brasa, só a padaria de Jeová. Trouxe pão cozido. Por que pão cozido? Porque só Deus sabe fazer alimento para você continuar a tua jornada. Tem pão cozido hoje aqui. Bebe água, come pão, caminha até o lugar que Deus
Deus falou que você vai chegar, e aplauda ele. Chegou lá, Abraão edificou o altar, pegou o menino Isaque, tirou a lenha, botou a lenha sobre o altar, não sei se botou uma, deitou o menino, amarrou o rapaz e levantou o cutelo. Meu Deus, vai sangrar o garoto. O único sorriso ele vai entregar. O único, o milagre do impossível, a promessa do impossível, ele vai entregar para Deus. E Deus sabe o que ele vai entregar, porque Deus conhece quem chama. Irmão, Deus não se engana. Deus não diz assim: eu vou chamar o Elcio, vamos ver se eu vou fazer um teste. Deus não, que teste, irmão? Deixa eu ver. Não, Deus bota você lá e diz: vai. Deus não chama frouxo. Deus não chama frouxa. Deus não chama covarde. Abraão amarrou o menino assim, levantou Jeová e disse: ô anjo, você fica olhando aí. Se você piscar. Não pica, se piscar eu conheço ele lá. Ele sai do rapaz. O anjo: não, Jeová, deixa comigo que eu estou aqui. Numa... Lógico, uma linguagem alegórica para você. Não pode ficar tranquilo que eu estou. E olha aí, vigia aí. O anjo está aí, o Abraão. Ele quer o sorriso? Não vou dar para ele. Dá para ele. Se ele teve poder de me dar um quando eu tinha 100 anos, ele tem poder de ressuscitar ele. Eu sei quem eu sirvo. Faz igual para eu sei quem tem um querido. E este é poderoso para guardar os meus depósitos. Levantou o cutelo. O cutelo é o ápice do desafio. O ápice da prova é o cutelo. Meu Deus, eu não sei que altura está o cutelo na tua vida. Tem gente que está com o cutelo hoje aqui já na garganta. Não passa a linha ou uma folha de papel entre a pele e o cutelo. Mas o mais lindo é que não vai tocar na pele. O Abraão levantou o cutelo assim, vai descer. Tem gente que o cutelo está em cima, tem uma folgazinha, né? Tem outro que o cutelo está mais embaixo. Tem outro que o cutelo já vai encostar. O Senhor está dizendo: ainda que falte o espaço de uma linha ou de um fio de cabelo, eu sou o Senhor na tua vida. E não deixa o cutelo encostar em você. Urimiande vai de ovaste yamanacanto ré. Quem sabe alguém já passou, já venceu e você ainda não. Alguém viu você, já está lá na frente de você, ainda não. O cutelo não sai do teu pescoço. Cada dia que passa, mais ele encosta. O do irmão do lado já foi, já voltou, ele já está livre. E você, meu filho, eu trago aqui uma palavra profética para a tua vida. Não é para animar a auditório, é para botar no teu coração. O cutelo da prova não vai encostar em você. Recebe hoje. Quando Abraão, agora eu vou. Ele quer o sorriso. Senhor da glória, recebe. E vá para o anjo, brada: Abraão. A mão trava. A mão não desce mais. Quando Deus brada, irmão, a terra treme. O mortal se cala.
A voz do Senhor faz parir as corças e desnuda as matas virgens, as brenhas. E quem estiver no seu santo templo diz glória, diz o salmista. Você pode adorar a voz do Senhor. Derrete o barro e endurece a cera. Não faça mal ao garoto, que agora sei que temos a Deus. Oh Senhor, o Senhor é bom demais. Tira o teu sorriso do altar. Desamarra o menino. Abraão desamarrou. Olha para trás. Abraão olhou. Estava lá o bichinho com chifre. Força. Chifre é força e poder. O chifre preso nos arbustos. A força e o poder de Deus estão na tua aprovação. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Porque quando eu penso que estou forte, eu estou fraco. Mas quando eu penso que eu estou fraquinho, não vou dar, eu estou como um leão feroz, eu estou forte. Você vai vencer, você vai vencer. Porque a força de Deus é para você. Pega o cordeiro, joga no altar, amarra o bichinho, oferece, Abraão. Senhor, aí o cutelo desceu bonito, o bichinho sangrou, a glória desceu, e o sorriso dele do lado, Isaac. Aí Deus recebeu o holocausto, disse: obrigado, Abraão, você me adorou. E agora, Senhor? Agora pega o teu sorriso e vai embora para casa com ele. Por que, Senhor? Porque quem sobe o Moriá sorrindo descerá o Moriá sorrindo. Ninguém vai subir o Moriá sorrindo e descer chorando miséria. Porque quem não nega o melhor da vida para Deus, Deus não vai negar o melhor para você também. Desce o Moriá sorrindo, pega teu sorriso e vai para casa hoje. O diabo quer ver você chorando, mas Deus quer ver você sorrindo. Aplauda ele, aplauda ele. Oh glória, fica de pé. Pode adorar a ele. Se você quiser continuar aplaudindo a ele, pode aplaudir a ele. Vê se você está com o teu sorriso aí, vê. Vê se você está com o teu sorriso. Está com o teu sorriso? Vê se o irmão do lado está com o teu sorriso de volta. Vê se o irmão dele está. Vê se o irmão, vê. Diga para o teu irmão, você não vai voltar chorando. Diga para ele. Não, vai voltar chorando não. Vai voltar sorrindo. Vai voltar sorrindo. Entra naquela empresa amanhã sorrindo. Entra naquela faculdade amanhã sorrindo. Chega em casa hoje para aquela vizinha invejosa sorrindo. Chega sorrindo. Chega sorrindo. Faça como fez Israel. Quando nós voltávamos do cativeiro para Sião, nós estávamos como quem sonha. Nossa boca se encheu de riso. E o comentário entre as nações era este: grandes coisas deve ter feito o Senhor a este, que só vive sorrindo. E nós gritávamos: realmente grandes coisas fez o Senhor por nós. E é por isso que nós estamos alegres. Só quem está alegre, só quem está alegre, adore, glorifique, aplauda, sirva, recebe.